Olá, meu nome é Robélia Fliniano e na edição de hoje de Ribeiros de Água, Conhecimento em Foco sobre Saneamento e Água, vamos tratar sobre esgotamento sanitário como eixo do Plano Municipal de Saneamento Básico. Esgotamento sanitário é um conjunto de obras, serviços que coletam, transportam e dão destino adequado aos esgotos sanitários. O objetivo desse sistema de esgotamento sanitário é proteger a saúde pública e os corpos de água, e é baseado na Lei nº 11.445 de 2007 e no Decreto 7.217 de 2010, bem como nas diretrizes da Funasa. Uma das partes do esgotamento sanitário de um município começa com um diagnóstico e a identificação de problemas. É preciso avaliar a cobertura do sistema de coleta, transporte, tratamento e disposição final. Muitos dos municípios não têm sistema de coleta em 100% da cidade. Outros não têm sistema de transporte, né, desse efluente, esse esgoto até um local de tratamento. Outros ainda não têm as estações para tratar esse esgoto e para depois fazer a disposição final. Então, primeiro é preciso avaliar se todos os bairros de uma cidade estão contempladas com todo esse fluxo de obras e serviços que envolve esgotamento sanitário. Depois é preciso também mapear lançamentos irregulares, as ligações clandestinas. Às vezes o município tem uma rede de coleta, mas os seus moradores não o fazem lançando nessa rede, ou lança de forma clandestina, né? Aí pode ser através de fossas rudimentares, através de descartes ou direcionamento direto nos corpos d'água, e alguns também fazem ligações em rede de drenagem. Identificados pontos críticos de contaminação do solo e da água por esgotamento, para se saber quais são as soluções que serão dadas para aquela localidade. Usar os indicadores padrões DBO, DQO, sólidos, totais e coliformes, e fazer referência com o enquadramento dos corpos d'água, que está na política de recursos hídricos e com a resolução CONAMA 357 de 2005. Com relação às estações de tratamento de esgotos, as ETs, a gente precisa ver a sua eficiência, né? Quanto ela consegue remover de DBO, de DQO, o SST, né, os sólidos totais suspensos, e de coliforme. As ETs exigem licenças ambientais e exigem também autorização para lançamento prévio. Caso o efluente seja lançado num corpo de água, a autorização deve ser dada pelo Estado ou pela União de acordo com aquele manancial, né, o domínio de água daquele manancial. O município não pode autorizar o lançamento do efluente. Só quem pode é o órgão gestor das águas, em caso de lançar em águas. Em caso do efluente ele for lançado em solo, aí não compete outorga. E também se esse efluente for reaproveitado, como por exemplo para apagar poeira, molhar estradas, irrigar praças, isso também não exige outorga. Mas se ele for lançado no manancial,
exige. E é preciso um monitoramento contínuo desse efluente de acordo com o CONAMA 430 de 2011, para averiguar se esse efluente está adequado para aquela classe de manancial e também para ser reaproveitado. E exige manutenção preventiva, controle operacional para evitar falhas nesse sistema, nessa estação de tratamento. É preciso um município ter metas de curto, médio e longo prazo definidas no plano de saneamento básico. Essas metas devem ser progressivas de universalização. Então, a curto prazo, vamos atender qual bairro, vamos atender qual eixo desse diagnóstico, nós vamos atacar qual problema, a curto, a médio e a longo prazo. Exigem planos de investimentos com prioridades e fontes de financiamento, né? As redes coletoras precisam atender o máximo possível, né? Então, precisa ter lá sobre essa expansão da rede, as adequações das ETs, né? Colocar novas e dar manutenção nas ETs que já existem e alinhar com outros planos e outras normas vigentes. Uma das questões ligada ao esgotamento sanitário é a questão da poluição hídrica, que ocorre quando substâncias físicas, químicas e biológicas alteram a qualidade da água. E o lançamento de esgoto doméstico, industrial e agrícola sem tratamento é uma das principais causas de poluição dos corpos d'água. O esgotamento sanitário, isso é bom de quem está estudando para concurso sempre repetir, né? O que ele envolve é essa questão de coletar, aí também não é só coletar, transportar para o lugar adequado, tratar e dispor também em lugar adequado, de forma a reduzir essa carga poluidora nos mananciais. Os principais indicadores: DBO, demanda bioquímica de oxigênio; DQO, demanda química de oxigênio; SST, sólidos suspensos totais; e os coliformes termotolerantes. Então, esses 4 parâmetros, né, são indicadores de poluição e são indicadores também de metas a serem atingidas, parâmetros a serem melhorados ao longo da execução de um plano de saneamento básico. Quais são os tipos de tratamento que nós temos? E quais são os tipos de sistema que nós temos de esgotamento sanitário? Nós temos um chamado unitário, em que coleta tanto o esgoto quanto a água de chuva, né, a água pluvial, e esse sistema ele pode causar uma sobrecarga nas redes e nas estações de tratamento durante o período de chuva. Não é o ideal, mas em alguns lugares, alguns municípios, é um sistema aceitável. Um outro sistema é o sistema separador absoluto. Ele utiliza redes independentes para esgotamento sanitário e água pluvial, evitando a mistura entre eles e permite melhor o tratamento adequado do efluente, já que só o efluente está sendo coletado e transportado nesse sistema. E existe o sistema misto, que combina os 2 sistemas, sendo muito comum em áreas antigas, né? Tem limitações técnicas também e com limitações financeiras. O sistema misto, né, aqui na cidade de Salvador, capital da Bahia, ocorrem muitos, né, que são chamadas algumas captações em tempo seco, porque é uma cidade já muito antiga em que esses sistemas foram implantados de forma mista. E a questão
sanitária e ambiental também precisa ter, de acordo com a lei, ações de mobilização social e educação ambiental ligada a esgotamento sanitário, elas são fundamentais por uma questão de saúde pública também. Aqui entra, por exemplo, campanhas com relação à dengue, né? De se evitar a dengue. Incentivar as pessoas a fazer a regularização das ligações domiciliares. É muito importante que, se um município ele tenha rede de coleta, que a população tenha consciência de que é melhor para a saúde dela e para a saúde dos mananciais, que essa rede esteja ligada corretamente para que esse efluente ele seja transportado, tratado e depois disposto, né, aí de volta na natureza. A responsabilidade é compartilhada, é do poder público, é do prestador de serviço, quem faz é o responsável por esse sistema e é também do usuário. E a educação ambiental, ela é um instrumento permanente do Plano Municipal de Saneamento Básico. Então, não é só o esgotamento sanitário, os outros eixos do saneamento integram um programa de educação ambiental. E precisa de ter articulação e governança, né? A articulação com o plano diretor do município, com o plano de recursos hídricos, com o plano clima, né? Com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS. É preciso articular tudo isso. Mas com relação a esgotamento sanitário dentro do município, o carro-chefe é o Plano Municipal de Saneamento Básico. É ele quem tem as metas, quem tem o diagnóstico, né? Quem tem os prazos, é quem vai, então, tomar a frente em caso do esgotamento e articular todas as outras políticas, como a de recursos hídricos, para que seja bem sucedida, né, a questão do tratamento do efluente. Deve-se considerar os instrumentos da Lei 9433 de 97, né? Lembrando que a ANA, hoje, como órgão de recursos hídricos e saneamento básico. Então, a Lei 9433, apesar de ser de recursos hídricos, né? E existe, então, a Lei de Saneamento Básico e o marco legal do saneamento básico, conforme nós falamos, mas essas leis, elas articulam entre si, lembrando que a ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, também é uma articuladora dos planos municipais de saneamento básico, né? Como um todo. É preciso verificar a contratação da empresa prestadora e fiscalizar essa prestação de serviços à comunidade, que é um serviço pago pela comunidade, né, o tratamento do efluente, é dentro da norma de quanto quilo pode ser pago, que existe no plano, né? Existem alguns incentivos fiscais para municípios em que não tem condições de pagar, existem alguns investimentos, mas é um serviço que precisa de recursos para se investir em equipamentos, se investir em pessoas para que o tratamento aconteça, a despoluição aconteça, né? Então, para isso também existe uma fiscalização do prestador de serviço. É preciso transparência, o controle social, a população se apropriar disso e monitorar principalmente os indicadores para verificar as melhorias nos mananciais. Essa foi uma edição, então, do Ribeiros de Águas. Obrigada pela sua atenção.